Vinícius Avelino. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, professor. Tudo tranquilo, senhor? Tudo tranquilo, né? Como é que estão vocês? Prontos para já iniciar essa nova jornada, né? Bom dia, professor. Tudo certo? Vamos lá. Bom dia, vamos lá. Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bem? Graças a Deus, sim. Que ótimo, né? Lá estamos às 10h41. Eu queria cumprimentar a vocês todos e desejar que essa aula seja o mais proveitosa possível, que esse nosso curso traga realmente um atendimento às expectativas de vocês que optaram por temas aprofundados de direito administrativo, né? Que envolve, como a própria denominação sugere, um mergulho em determinadas questões que, tradicionalmente, no curso de Direito Administrativo, não chegam a ser vistas, né? Então, eu, evidentemente, não vou constranger ninguém a entrar no vídeo, ou seja, estar, mas ajuda bastante. Me fazem companhia nessas aulas aqueles que, como Reinaldo, Luciano, Jaque, Eveline, Vinícius, estão aqui me fazendo companhia, né? Os que quiserem, por favor, eu ficarei muito grato se puderem. Claro que a gente respeita a timidez, a impropriedade, em suma, não há nenhuma obrigatoriedade desse tipo de coisa, mas eu fico muito feliz em ver, em poder interagir mais de perto. As aulas já são virtuais, então, uma proximidade, como os americanos chamariam face-to-face, ou brasileiramente fuça-fuça, né? Ficam mais, dá um calor maior, uma proximidade maior dentro dessa dinâmica, não é mesmo, Luciano? Eu acho que isso é importante. Bom, primeiro, eu sei que normalmente todo mundo, como é que vai ser o curso, como é que não é. Nós faremos 2 verificações ao invés de 3, tá? Mas elas serão sempre de análise de textos. Eu não acredito, e mesmo no curso de Administrativo 1, 2, eu não acredito mais naquela prova onde você pede memória. O que é isso? É isso. Qual o conceito de ato administrativo? Ato administrativo é aquele emanado de autoridade do agente público, etc, etc, etc. Então, essa prova de memorização eu não vou pedir a vocês.
eu vou pedir a vocês um interligar, que é exatamente a inteligência, interligar os fatos. Porque mais do que as soluções de agora, o que nos movimenta é não exatamente o aprender, mas aprender a aprender. Ou seja, aprender com um grau de questionamento, aprender com um grau de reflexão. Então, nunca aceitem o que eu disser como alguma coisa definitiva, porque nós estamos sempre em mutação e os raciocínios devem ser demonstrados, né? Nesse ponto, eu sou extremamente cartesiano, né? No sentido de entender fundamental a demonstração daquilo que nós vamos efetivamente aprender. Dea está avisando aqui que está sem câmera no trabalho, mas vou providenciar uma para instalar aqui. Que ótimo, Dea, que bom. Sempre que puderem, na verdade, é só uma questão para aplacar um pouco a minha solidão acadêmica, né? E a gente é acostumado a salas presenciais, gosta de ver pelo menos o rosto de vocês, para sacar quando vocês estão compreendendo, para perceber quando vocês não sacaram, né? E daí por diante. O que se pode esperar de temas aprofundados de direito administrativo? Primeiro, a minha proposta é uma proposta menos tradicional, uma proposta que passa pela desconstrução de determinados conceitos, passa pela desconstrução de determinados conceitos. Querem ver, por exemplo, em todos os manuais, e, por favor, os que forem fazer exame de OAB, vão estudar, e nós vamos falar disso aqui também, de motivação do ato administrativo. E é possível que os professores tenham ensinado de que o ato administrativo precisa ser motivado, né? De que é elemento essencial do ato administrativo a motivação, porque pela motivação se verifica, ou seja, não há atos que possam ser imotivados, ou não há atos que possam ser sem motivo. Mas a pergunta que eu faço a vocês é se a motivação basta para tornar rígido o ato administrativo, ou exatamente o que é motivar. Motivar é, na verdade, enaltecer as qualidades de um ato, né? Toda vez que eu motivo, eu digo, eu estou fazendo aqui um hospital, e era uma demanda da população em saúde, etc., 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 até que, enfim, inauguramos o hospital ou desaproprio a área tal para a construção de um hospital. Aí todo mundo diz que maravilha, poxa, esse governador ou, eventualmente, esse prefeito é alguém bastante dinâmico e ninguém se oporá à motivação desse ato administrativo, né? Porque ele tem, na verdade, ele preenche um dos requisitos, a competência da autoridade, a motivação do ato e a finalidade dele, né? Então, ele está aí preenchido, né? Porque sempre se diz, e é verdadeiro, que no âmbito do direito privado, a nossa vontade é fundamental. Eu contrato ou não contrato. Eu viajo ou não viajo. E até em alguns momentos se tentam transportar, eu me vacino, não me vacino. Por favor, gente, não digam eu vou vacinar, senão eu vou imaginar que vocês são agentes de saúde que estão vacinando outras pessoas, tá? Usem sempre no reflexivo, por gentileza, né?
as palavras, a língua portuguesa é uma língua traiçoeira, né? E a mídia diz, bom, fulano está vacinado, tá certo, mas eu não vou vacinar, eu vou ser vacinado. Na verdade, eu sou sujeito passivo da ação e não ativo. Quem vacina é sujeito ativo. E quem se vacina é vacinado, ele está na forma passiva, né? Nem todos são tão passivos assim, uns gritam, têm medo, etc, etc e tal, né? Mas, de qualquer modo, a inflexão, a língua portuguesa, ela aliás, como todas as línguas, ela traduz, às vezes, formas mais traiçoeiras de expressão. E, às vezes, digamos assim, muito pouco dominada. Por exemplo, tem uma palavra que os ministros do Supremo Tribunal, eles, inclusive, usam, mas cujo sentido rigoroso e técnico é outro. Por exemplo, se eu disser assim, verdade inconteste, e aí vocês dirão, bom, é uma verdade muito firme, é uma verdade indiscutível. Aquilo que é inconteste, na verdade, nos parece que é incontestável. Não é? Pois bem, o radical latino, eu vou ver se eu escrevo aqui, é esse. Observem na contestes. Percebam aqui no bate-papo, contestes significa com força. Atesto, verifico, testes significa força, com força. Então, algo com testes é algo forte, é algo sólido. E o prefixo in é um prefixo de negação. O prefixo in é um prefixo de negação. Então, inconteste é aquilo que não é forte. É aquilo que é vacilante. Então, se eu disser que o depoimento das testemunhas é inconteste, é contraditório, é claudicante. Percebem como a linguagem nos afeta, e nós somos profissionais da comunicação. Os publicitários também são, e eu adoro aprender com eles, eles passam uma mensagem assim, em 30 segundos, que tem um conteúdo imenso, não é? Quer dizer, a capacidade de síntese, que não quer dizer laconicidade, né? É uma coisa fundamental. E se eu disser, então, lembrem-se disso, inconteste, eu estou dizendo frágil. Não parece esquisito isso? Não parece bastante esquisito? E conteste é firme. Todos os depoimentos são contestes, ou seja, são uníssonos em afirmar essa situação. A língua, ela nos traz, na verdade, essas armadilhas, essas situações, né? A maioria dos advogados que eu vejo, por exemplo, dizem assim, e aí a forma admite o singular ou o plural, a maioria diz ou a maioria dizem, segundo os gramáticos. Bom, eles vão dizer que, cara, você vai ensinar aqui português? Não, estou só batendo um papo sobre os cuidados que a gente tem que ter com a língua, né? Porque alguns advogados escrevem assim, eu próprio já escrevi, gente, portanto, eu
não estou aqui para atirar pedra em ninguém. Vem pedir desistência da presente ação. Bom, se eu peço alguma coisa, eu espero que alguém me conceda. E aí, tecnicamente, o que aconteceria? O juiz diria, desisto, como requer. E é o juiz quem vai desistir da ação? Se eu peço a ele a desistência, ele é que teria que desistir. Eu peço deferimento e ele é quem tem que deferir. Eu recorro ao tribunal e ele é quem vai ter que apreciar. Mas se eu peço desistência, é impossível o juiz desistir para mim da ação. E aí você dirá, mas então como é que faz? Vem desistir da ação, requerendo a homologação, o reconhecimento dos efeitos dessa desistência que eu pratiquei por conta e risco. Eu achei que era melhor desistir e estou pedindo ao juiz que verifique se a desistência é oportuna, se a parte já não contestou, se então o juiz vai homologar, vai referendar, vai reconhecer os efeitos do ato que eu pratiquei, não é? Os efeitos do ato que eu pratiquei, não é? Ele na verdade, uma certificação do que eu fiz. Então, evitem, se um dia forem atuar numa dessas esferas, usar a palavra pedir desistência. E convém desistir, requerendo a homologação. O que cabe ao juiz é homologar, ou seja, chancelar, abençoar a sua desistência. O abençoar vem porque hoje é o dia de Santa Dulce, né? 13 de agosto, dia de Santa Dulce, né? E uma santa brasileira e baiana e contemporânea, né? Então, pedir desistência nunca, desistir quando possível, quando cabível e quando feito isso. Eu disse uma vez isso e me arrependi, por favor, não me façam me arrepender. É que um aluno meu me procurou já, então, juiz, e disse, Celso, aquela aula sua sobre o pedir desistência foi fundamental. Eu disse, como assim? Era apenas uma coisa meio posta en passant, de passagem, etc. Ele disse, não, é que agora eu sou juiz. E eu digo, parabéns, que bom, né? Como você está onde? Estou em tal lugar. E aí ele disse, um advogado veio e pediu desistência. E eu aí dei um despacho dizendo pedido juridicamente impossível, designo a audiência para tal e tal e tal, não cabe ao juiz desistir da ação. E prossegui, ele não compareceu à audiência e eu lhe apliquei os efeitos da revelia. Eu disse, meu Deus do céu, eu não deveria ter dito isso. Eu fiquei, sinceramente, com remorso de ter dito isso, viu, gente? Porque o pobre do coitado, por uma imprecisão terminológica, disse, e ele feliz da vida, eu disse, pedido juridicamente impossível, não cabe à parte pedir ao juiz que desista por ela que deve assumir a responsabilidade dos seus atos, prossiga-se no processo. E o pobre do advogado, achando que já tinha esgotado, deixou de lado, deixou de ficar atento àquele processo. E o juiz sentenciou nesse processo. Exagero, evidentemente, é um exagero, né? Mas voltemos à questão da motivação, que aí ela já tem um significado muito relevante. Nós dizemos sempre que o ato administrativo deve ser motivado, mas vamos pensar com clareza, vamos aprofundar um pouco essa questão da motivação. É sempre fácil motivar alguma coisa.
eu tenho sempre motivos para alguma coisa, né? Mesmo na vida privada, eu encontro motivos para tentar justificar a prática de um ato. Então, quem vai dizer, por exemplo, que um hospital não é necessário? Mas a grande questão, eu vou lhes dar um dado, onde a gente sai, digamos, daquele direito especulativo, meramente teórico, para ter um direito de mais demonstração. Vejam bem, eu vou passar a vocês um dado só para reflexão. Estatisticamente, no Brasil, há variáveis em outros países, mas não há muita divergência entre isso. Claro, nos países desenvolvidos o quadro se modifica. Mas 80% do atendimento à saúde está na faixa do atendimento básico. O que quer dizer? Do atendimento mais simples, do atendimento que pode ser feito pelos chamados programas de saúde da família e coisas desse nível, né? Por quê? Porque são problemas de verminose, são problemas de desidratação, são problemas de subnutrição, são problemas de ausência de higiene, são problemas de hipertensão, são problemas de diabetes, que é tratável também por via medicamentosa, em suma, onde um aparelhinho vai lá e diz qual é o seu índice glicêmico. Então, há uma série de procedimentos e que corresponde a um número, a uma ordem de grandeza. Claro que ela vai variar de um ano para outro, 78, 82, 85 e tal. Dizem que Disraeli dizia que há 3 grandes mentiras: a mentira comum, a mentira dilatada e a estatística, né? Então, a estatística nem sempre é precisa, mas ela nos orienta, né? Então, se eu sei que 80% das demandas de saúde são pela saúde básica, então hoje já se fala, nós adoramos siglas, UBS, Unidade Básica de Saúde, né? Quer dizer, onde você não tem grandes procedimentos, mas você atende a uma demanda de 80%. 15% dos casos na área de saúde estão na média complexidade. Já saem da saúde básica para a média complexidade. O que é a média complexidade? É aquela que é preenchida pelos chamados especialistas. Então, você vai a um otorrino, porque, na verdade, pode estar com a labirintite, pode estar com uma situação, ou porque está com uma queda de audição sensível, ou porque tem alguma coisa, vai a um oftalmologista, porque enfrenta problemas visuais, e daí por diante, nessa área vai um dermatologista, um ortopedista, em suma, nas áreas das especialidades, nós chamamos isso de atendimento de média complexidade. E os atendimentos de alta complexidade são aqueles que, de um modo geral, exigem procedimentos muito específicos, procedimentos muito cuidadosos. Por exemplo, um câncer que vai exigir uma cirurgia ou que vai exigir uma terapia, uma quimioterapia, uma radioterapia ou algum tipo de tratamento, mensuração por scanner, PET scanner e coisas parecidas, eles atendem a alta complexidade, eles representam quanto? 5%. Até para que eu feche um número, né? Então, dando uma ordem de grandeza, eu tenho 80% para o atendimento básico, que até, olha a piada de mau gosto, que até médico cubano resolve, né? E é verdade, resolvem sim. Eles têm uma formação própria para aquilo, para o atendimento básico, que são as necessidades da população. Então, eu acho que, por exemplo, primeiro, para a gente criticar
a vinda dos médicos cubanos, é preciso a gente ter uma ideia de quais são os casos de saúde. Eu não posso pedir a formação dos médicos que estão no país que ainda não atingiu, que eles sejam todos treinados em alta complexidade. É claro que as entidades médicas são contra, mas eles conseguem debelar a imensa maioria dos casos e encaminhar aqueles de média e alta complexidade para as outras instâncias. Mas se eles já reduzem 80% essas questões, se eles já reduzem 80% essas questões, eles já resolvem o problema, como diz Reinaldo, né? Então, está tudo bem, tudo resolvido, né? Não é, Reinaldo? Acho que... Agora, quando você chega aos 15%, são a média complexidade. E os 5% são os casos ou de internação hospitalar, que exigem, na verdade, um internamento hospitalar, né? E, às vezes, procedimentos mais complexos, como hemodiálise, como alguma coisa dentro desse nível, não é? Válvulas cardíacas. Então, esse é o que nós chamamos de alta complexidade, e que correspondem a 5%. E aí, Celso, vem cá, você é professor de Direito ou de Estatística? O direito, antigamente, se fazia com base nos livros, mas hoje, o chamado direito experimental, que é uma corrente a qual eu me filio, se faz com base nas estatísticas. Eu não posso pensar uma norma jurídica sem entender em que contexto social ela se inclui. Viu, Davi? Eu não posso, na verdade, ter texto sem contexto, porque isso é pretexto. Texto sem contexto é pretexto. Não é, Luciano? Então, se eu tenho nessa escala 80, 15, 5, será que é melhor fazer um hospital ou 10 postos de atendimento básico à saúde? Parece-me que, diante desses dados, é preferível criarem-se mais postos de saúde para evitar, por exemplo, uma coisa. O Hospital Geral do Estado, se vocês forem fazer uma visita, sairão com a péssima impressão, porque há pessoas jogadas no chão, há pessoas até suportadas numa pia, porque não tem mais lugares, a dificuldade de atendimento é imensa, e, no entanto, é um hospital bastante equipado e com profissionais bem treinados em determinadas áreas. Por exemplo, se algum amigo seu, se alguma pessoa sua, e eu digo isso para mim mesmo, sofrer uma queimadura, não levem para o Hospital Aliança, levem para o Hospital Geral do Estado, porque lá eles têm muito mais expertise, lá eles têm muito mais traquejo, lá eles têm muito mais experiência. Se alguém foi ferido por um instrumento pérfuro cortante, ou, numa linguagem mais popular, tomou uma facada, levem para o Hospital Geral do Estado. Você não vai ter um atendimento de hotel, não vai ter como é uma aliança, como é uma coisa, mas você vai ter um atendimento mais qualificado do que um profissional que não tenha experiência nesse trato. E onde é que eu quero chegar aí? Onde é que eu quero chegar a essa questão? Passe água e passe latão. Oi? Se vocês quiserem interromper, fiquem à vontade. Se quiserem contribuir, fiquem à vontade. Então, eu quero dizer que há um novo elemento que é evolutivo, que é, digamos, de uma geração mais nova, que é a ponderação, que é efetivamente a ponderação. Isso aqui não vai dar para ver, mas juízo de ponderação, tá?
Então, o que é a ponderação? É encontrar os fatores favoráveis e encontrar os fatores contrários. Então, a ponderação ela existe quando, na verdade, você tem que tomar decisões trágicas. Diabo, Celso, que história é essa de decisões trágicas? Decisões trágicas são, na verdade, aquelas decisões que efetivamente me dão uma... Eu tenho que incluir uma ou excluir outra, né? Então, eu não posso fazer 10 hospitais, mas eu tenho que optar entre um hospital e 5 postos de saúde. E é mais razoável fazer postos de saúde do que hospitais dentro desse quadro estatístico. Então, num juízo de ponderação, essa motivação cai. Quer dizer, a motivação é um instrumento muito incipiente, muito já superado. Eu sou de uma época em que se falava em exame de abreografia, em homenagem ao médico Abreu. Não é? E hoje ninguém mais ouve falar porque a bibliografia está superada. Então, a motivação, gente, ainda continua, porque nós herdamos dos franceses. Era um avanço, sem dúvida nenhuma, em você motivar o ato, para não dizer, eu fiz porque tive vontade de fazer, mas ele é um instrumento insuficiente. O que é a ponderação no final das contas? Pois não. Professor, diga seu nome aí, que eu não... Luciano Santiago. Luciano, perfeito, Santiago. Luciano. É o seguinte, pega essa parte aí que o senhor está falando sobre a motivação do ato, sobre ponderação. Os empregados públicos que têm um vínculo com as empresas públicas, sociedade de economia mista, o ordenamento jurídico diz que não precisaria de PAD para dissolver esse vínculo. Só que o STF, em um julgado contra a empresa brasileira de Correios, decidiu que, para a dispensa do empregado público, necessitaria a motivação. Então, como é que ficaria essa situação? As empresas públicas, sociedade de economia mista, têm que motivar esse ato, porque é um ato administrativo, ou não? Vejam, essa foi uma questão, e o Supremo já disse que ela está confinada às empresas de Correios e Telégrafos. Evidentemente que em nenhum momento você pode, Luciano, a sua pergunta é bem inteligente, bem própria e bem atual, e eu acho que nós não podemos construir um direito às secas, temos que trabalhar isso. O que passou a ter, gente? O Supremo Tribunal Federal passou a dizer que nas empresas públicas, ou seja, nas empresas estatais, é necessário um ingresso mediante um processo seletivo para garantir a questão da impessoalidade. E se é necessário um processo seletivo, também no desligamento é razoável exigir-se um processo de apuração, né? Um processo de apuração. Então, até agora, o que se exige sempre não é rigorosamente um processo administrativo, no sentido de apurar violações éticas, mas um processo mais amplo, onde também se apontem ou se apurem violações técnicas, ou seja, você não está apto à função. O que não pode é a administração sem processo. O que é o processo? O processo é o caminho da investigação, da descoberta da verdade possível, né? Então, não faz sentido você quebrar a simetria de formas, você tornar exigente alguém para entrar, criar a exigência da seleção pública e depois você poder desligar sem qualquer formalidade. Isso daria margem, inclusive, a uma burla muito séria. Qual seria essa burla? Olha, eu fiz a seleção e passaram 30 pessoas. Tá ótimo, maravilha. Eu sou obrigado a convocar os 30 primeiros.
Aí chega o diretor e diz assim, olha, eu queria, na verdade, tem um amigo meu, eu achei que ele ia passar, é muito competente, sempre se diz assim, mas ele está no 34º lugar. Aí o burocrata vai lá e diz, não, ele não tem como, só quando agora abrir uma vaga, porque nós só temos 30 vagas. E aí o diretor vira e diz, não, faz o seguinte, você admite os 30, 2 meses depois você demite 4, né, sem processo nenhum, como se fosse uma empresa privada, e aí você chama o meu candidato, né? Você chama o meu candidato. Vejam que essa questão é uma questão que tem implicações, inclusive, do ponto de vista da probidade administrativa, né? Da probidade administrativa. Já imaginaram? Você burlaria qualquer regra de concurso, demitindo sequenciadamente, até chegar ao ponto em que você desejasse ou ao indivíduo a que você quisesse chegar. Essa matéria, todavia, o Supremo Tribunal decidiu por uma técnica de confinamento, que ela está, na verdade, restrita à empresa de Correios e Telégrafos, né? Que ela não é, na verdade, uma regra que valha para a sociedade de economia mista, tipo o Banco do Brasil ou alguma coisa dessa ordem, né? Ou empresas de natureza pública que têm 100% do seu capital estatal. Mas não é possível você ter um rigor na entrada e uma informalidade completa na saída, uma informalidade completa na saída. Aliás, no sistema alemão, mesmo nas empresas privadas, o desligamento só se pode dar por um motivo social relevante. Não há necessariamente, quer dizer, até a incompatibilidade com a tecnologia pode ser apurada, até, na verdade, até dificuldades financeiras pode ser verificada, mas o que você não pode é abandonar o mínimo dos mínimos, que é a motivação para o ato administrativo, os mínimos dos mínimos. Agora, o que eu digo é o seguinte, a motivação, a sua pergunta, parabéns, Luciano, pela oportunidade que me dá de trazer um tema muito interessante, quer dizer, e a pergunta que está no ar para que vocês pesquisem e pensem pode o servidor de empresas públicas, sociedade de economia mista, ser desligado imotivadamente quando, na verdade, se exigiu dele uma seleção pública, ou seja, por um processo administrativo, porque o concurso, não nos esqueçamos, é um processo administrativo, não é um PAD, um processo administrativo disciplinar, mas é um processo administrativo destinado à admissão de determinados postulantes para servirem à administração pública. Então, se ele ingressou mediante um processo, ele não pode sair sem a ocorrência de um processo. Ele não pode sair sem a ocorrência de um processo, né? Como a questão, eu tive, embora eu não jamais advogue eu não tenho expertise para advogar na Justiça do Trabalho, mas eu me defrontei com um caso, e vou dizer aqui a vocês, onde uma pessoa próxima de mim, ligada à universidade e tal, viu a esposa destituída sumariamente da Embasa, que é uma empresa de sociedade de economia mista do estado da Bahia. E quando eu perguntei qual tinha sido o motivo, porque ela se recusou, imaginem, a assinar, como se o usuário fosse, o aviso de corte de energia. O que aconteceu? A lei passou a exigir que você desse um aviso de 10 dias antes do corte. E o que a Embasa queria? Que, como ninguém confere as assinaturas, que essa funcionária ficasse encarregada, passaria a ser a função dela, de colocar uma assinatura, uma rubrica
dando por recebida para legitimar o corte no fornecimento de água. Pois bem, paradoxalmente é essa a situação. E eles estavam... E aí a Embasa a destituiu e ela foi reintegrada, né? Ela foi reintegrada porque a Embasa não poderia motivar efetivamente essa situação e, evidentemente, não teria como. Mas é um tema de muita relevância, Luciano. É um tema de muita relevância, daria para a gente trabalhar algumas aulas sobre essa questão. Mas eu quero falar de ponderação, que é um passo, um plus, além da motivação. A motivação conta-se uma história, se é verídica eu não sei, tem muito mais probabilidade de não sê-lo, mas serve como exemplo, de que Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, que foi um dos imperadores da comunicação no Brasil, né? Dono da maioria do grupo, a quase totalidade não conheceu, a rede de emissoras e diários associados, que era a época mais poderosa do que hoje é a Globo, né? Porque ela tinha de jornais a televisão, a TV Tupi, que era o líder na televisão, aqui na Bahia o Diário de Notícias e a Rádio Sociedade da Bahia, né? Eram integrantes da rede de emissoras e diários associados. E disse que o Assis Chateaubriand começa a carreira como repórter e alguém do jornal disse: o senhor vai fazer um teste, escreva sobre Jesus Cristo. E ele disse: contra ou a favor? E aí o chefe disse: não precisa mais fazer teste, você já está contratado. Você já está contratado. Isso mostra que a motivação ela pode acontecer, inclusive, para ocultar os reais motivos. Quer dizer, quando, na verdade, você motiva muito, você pode estar ocultando os reais motivos. Eu estou desapropriando por utilidade pública. Tá, e qual é essa utilidade? Tá, e será que é preciso mesmo? Você não pode comprar uma área vizinha? Será que é esse terreno mesmo? Não, eu estou desapropriando, e eu vou falar de um fato histórico, que na verdade, durante um determinado governo, a família aqui na Bahia, Clemente Mariani, era dona do Banco da Bahia e resolveu vendê-la a um outro banco. E o governador de então, para produzir uma represália, desapropriou a mansão Mariani, como era chamada, por utilidade pública, para ali construir um hospício. O que ela queria dizer? Que, na verdade, só um louco venderia aquele banco para um outro grande conglomerado. É evidente que essa motivação escondia todos os motivos, né? Que eram uma represália dentro dessa situação. Então, é muito fácil, na verdade, nós criarmos motivações que escondem, na verdade, o motivo, que escondem efetivamente o motivo. A ponderação, ao contrário, ela exige que você meça os fatores que lhe levam a tomar uma decisão, porque há sempre efeitos... o mundo não se mostra em preto e branco, né? Há sempre nuances que prevalecem sobre umas ou que submergem diante de outras. Por exemplo, nós falamos sempre de interesse público. Essa é uma palavra que eu tenho um medo terrível de falar,
porque ninguém sabe dizer o que é interesse público, nem eu sei. E há vários interesses públicos colidentes. Como, Celso, há interesses públicos colidentes? A supremacia do interesse público. Peraí, meu amigo. A supremacia do interesse público? Tá, e qual é mesmo? Como é que você resolve a supremacia entre interesses públicos existentes? Por exemplo, o governo federal pretende construir uma estrada que passa por uma reserva florestal indígena. Ninguém discute o valor da estrada. Mas também ninguém discutirá que é interesse público preservar a vida da comunidade indígena. Preservar o habitat, preservar os hábitos, preservar os costumes dos povos nativos, não é? Então, você terá, na verdade, um conflito de interesses. E esses conflitos de interesses são a tônica, são a regra e não a exceção. São a regra e não a exceção. Qualquer estrada vai demandar derrubada de árvores. Vamos fazer a ponte Salvador-Itaparica? Depende, quais são os elementos de ponderação? Como viverão os moradores de Itaparica? Será que eles querem mesmo esse tipo de coisa ou eles vão se tornar um favelão de Salvador? Quer dizer, como é que, na verdade, vai se processar esse entorno cultural? Quer dizer, para que se faça ou se chegue a essa conclusão, não basta motivar, uma ilha vai ou uma ponte vai, na verdade, possibilitar que uma travessia de 9 quilômetros se faça em, no máximo, 15 minutos, e de carro e sem nenhum tipo de coisa. Tá. E como é que vai ficar a criminalidade lá, porque isso não vai ter um acesso? Como é que vai ficar o local de descanso de pessoas que querem, na verdade, que não querem, na verdade, viver numa comunidade maior e que, portanto, optam por morar em Itaparica? Como vai ficar o sossego da população? Quer dizer, esse é um elemento a ser ponderado dentro de determinadas situações. Então, o que eu estou tentando mostrar a vocês, Luciano, Reinaldo, Everline, é que, na verdade, a motivação não deve ser jogada fora, mas ela é, digamos, um instrumento ainda insuficiente para garantir a rigidez do ato administrativo. Já, por exemplo, no século passado, a França, o Conselho de Estado francês, disse o seguinte: queriam se desapropriar 250 casas para a construção de um suporte para uma universidade. E aí uma entidade disse: olha, não precisa de 250, se você contornar ali ou acolá, serão necessárias apenas 50. E, afinal, o Conselho de Estado arbitrou que, no máximo, se poderiam desapropriar 80 casas. Quer dizer, isso é um juízo de ponderação bem efetivo e com base em elementos que possam demonstrar. Daí porque eu estou tentando dizer a vocês uma coisa, gente, bastante impactante para todos nós. O homem, quem disse isso foi um juiz da Suprema Corte no final do século XVIII. O homem do século futuro, o jurista do século futuro, não será mais o jurista dos alfarrábios, mas o homem das estatísticas. Eu só posso, na verdade, normatizar sobre conceitos sociais, sobre aspectos do mundo social, com base numa previsibilidade.
com base no estudo de um impacto normativo dentro de determinadas situações. E para eu deixar isso bem claro para vocês, e eu queria mais companhia, alguém se habilita aí, olha, estamos aqui com 3, 4 pessoas, né? E se pudéssemos ter alguma companhia a mais, eu sou um pouquinho carente, né, desse tipo de coisa. Professor, eu não posso abrir a câmera, não. Eu estou no trabalho. Tá certo, Mônica, sem problema nenhum, né? Não é só um apelo aos que podem, aos que querem, mas na verdade, isso, olha aí, Jadilson aparecendo na tela, que coisa boa, né? Thaís também chegando, bem-vinda, Thaís. A gente forma um grupo, olha aí, já que está aparecendo. Rafael, bem-vindo, Rafael. Que coisa boa, né? A gente ter um grupo que pode mais. Edival, tá vendo? Olha, basta um pouquinho de campanha que a gente se elege. Então, a propaganda é a alma do negócio e tal. Aí, pelo menos, a gente sente um impacto melhor. Por incrível que pareça, Ortega Gasset diz, eu sou eu e minhas circunstâncias. Eu, uma vez, tive que dar uma aula, gente, Stephanie, bem-vinda. Eu tive que dar uma aula de 4 horas com desses cursos da AMAB, Associação dos Magistrados, e sozinho diante de uma câmera. Meu Deus do céu, era uma tortura terrível, porque eu não sabia quem ia me ouvir, quantas pessoas estavam, na verdade, e aí o que eu fiz? Montei um mini teatro, né? Eu disse, não, coloquei aqui, chamei 6 pessoas e disse, vocês vão fazer essas e essas perguntas, vocês vão, para dar uma dinâmica melhor naquela gravação onde eu estava, a primeira vez eu fiquei atônito. Aí depois, a segunda vez com o meu teatrinho, já parecia, pelo menos, que eu estava falando realmente para pessoas, né? Luciano Santana também está aqui conosco, né? E não se importem os que não puderem, mas os que puderem são muito bem-vindos, né? Então, qual é a base, gente, da ponderação? Eu vou fazer uma pergunta primeiro. Se eu disser que as leis são remédios sociais, vocês concordariam com essa proposta inicial, que as leis são remédios para combater os males da sociedade, que as leis são uma forma de organizar a sociedade, são remédios sociais? O que vocês acham dessa ideia? É possível a gente partir dessa premissa? Vocês concordam com isso? Acho que a gente pode... Rafael já deu ok aí, nos que acho que, como não tem ninguém contestando... Professor, eu acho que nem sempre remédio, porque remédio é após, né? Mas às vezes a lei pode servir para prevenir. Também para prevenir, né? Existem hoje, aliás, Stephanie, a sua colocação é bom. Às vezes você tem os propióticos... Lugar chiquérrimo. Sim. O microfone... O microfone está aberto, Edival. Então, vejam bem, são mecanismos preventivos... Você não pode ir com o microfone aberto. Professor, você não consegue mutar ele, não? São 11h40 já, você não vai conseguir. Ligue para lá e pergunte se você pode chegar 1h. 12 alguma coisa, faz isso. Gente, quem tiver aí com o microfone aberto, podem abrir a hora que quiserem falar. Mas se ficar no paralelo... Edival, dá uma checada aí no seu microfone. Não. Edival, checa seu microfone. Está te chamando.
Microfone, Pedival, fala aqui no seu microfone. Venha, rapaz. Dá uma desligada. Oi. Pô. Oi, não, é que estava vendo uma interferência. Perdão, professor. Tudo bem, Edival? Ok, tá bom, então. Então, vamos lá. São ajustes que a gente tem que fazer. Aqui, Rinaldo diz que não concorda totalmente, pois seria uma forma de controle de força. Sim. Professor. Oi. Jadilson. Voltando àquela situação que o senhor estava falando entre ponderação e motivação, eu reputo aquela situação em que a presidente Dilma nomeou o presidente Lula como ministro de Estado e, numa interferência clara do STF, eles disseram que havia um desvio de finalidade. Como é que o senhor analisa essa questão aí, face a esse exercício de ponderação e motivação? Olha, na verdade, há um espaço que vem sendo deixado e o Supremo, às vezes, tem avançado o sinal. O Supremo, às vezes, tem avançado o sinal. Isso é uma questão que me deixa um pouco preocupado, mas é que também tem acontecido o seguinte, o vazio legislativo, quer dizer, abre espaço a essas penetrações, quer dizer, num sentido mais amplo, o espaço social não fica vazio, ele vai sendo preenchido. Mesmo os gases que têm uma volatilidade grande vão terminando, vão se expandindo, né? Quer dizer, se você colocar um líquido ou uma substância gasosa, ela vai terminar preenchendo o espaço que ela tem, né? Então, se eu tenho uma quantidade de oxigênio nessa sala onde eu estou aqui, e eu ampliar o tamanho dela, o oxigênio vai se expandir. E aí o que acontece? Acontece que a Câmara, essa análise é interessante, a Câmara e o Senado são bastante lentos nas suas decisões. Então, às vezes, eles deixam determinadas questões sem uma solução, o que dá um espaço a uma invasão do Supremo Tribunal Federal, né? Ou seja, a pretexto de completar uma lacuna, eles terminam passando um pouco das balizas que lhes seriam traçadas, porque, na verdade, também, vejam bem, nós temos aí um conflito. Quer dizer, como é que eu posso invadir uma competência do Executivo para fazer isso? Mas também, na verdade, e por via oblíqua isso chega, olha, você só use isso se a Polícia Federal chegar, ou seja, não seria uma nomeação tão verdadeira. É um caso que demanda, é um estudo de caso, que vale a pena, Jadilson, ser levado em conta, né? Porque, para mim, ambos, tanto o Executivo quanto o Judiciário, exorbitaram do seu papel. Tanto o Executivo quanto o Judiciário exorbitaram do seu papel. E aí eu quero pegar aqui a pista de Reinaldo, quando ele diz que não concorda totalmente com que a lei sejam remédios sociais, pois isso seria uma forma de controle de força. Não é? Veja bem, Reinaldo, é um debate interessante, mas quando eu falo em remédio, você fala em dosagem, né? Então, você terá que ter, nós podemos conciliar os nossos discursos e fazer um acordo dizendo que é importante, que não é todo remédio que, na verdade, é útil ou é importante. Uma vez um vereador candidato a deputado disse, olha, eu tenho certeza que você vai votar em mim. Eu digo, por quê? Eu apresentei 300 projetos de lei na Câmara Municipal. Eu digo, já não voto mais. Já não voto mais, porque remédio em excesso é veneno. Remédio em excesso é veneno.
Eu às vezes tenho umas maluquices assim, de olhar as coisas e começo a descobrir leis que são completamente estúpidas. Por exemplo, o município de São Paulo tem uma lei de mais de 30 anos, que obviamente ninguém obedece, proibindo vender pastéis nas feiras livres de São Paulo. Mas, primeiro, por que pastéis? Segundo, qual é o sentido dessa situação? Tem mais, quer dizer, então, existem várias e várias leis que você se pergunta por quê, qual é o estado de sanidade mental de quem produziu e de quem aprovou. Vocês também em São Paulo, onde eu resolvi fazer uma pesquisa a pedido de uma pessoa lá, um amigo meu, de São Paulo, eu resolvi dar uma vasculhada nas leis que são extravagantes. Tem uma lei em São Paulo, ainda em vigor, que padroniza o tamanho das mesas de snooker. Ou seja, uma mesa de snooker tem que ter dimensões tais de comprimento, dimensões tais de largura e dimensões tais de altura. Ou seja, se alguém quiser botar no seu barzinho uma mesa de snooker que não seja o tamanho oficial, o fiscal vai chegar lá e diz, olha, o senhor está autuado porque é a sua mesa. Ora, isso é papel do Estado, e aí é onde eu digo, a diferença entre remédio e veneno, Reinaldo, é a dose. A diferença entre remédio e veneno é a dose. Então, eu tenho que fazer uma dosimetria da lei e do ato administrativo. E é aí onde vem a ponderação. Quer dizer, todos os atos administrativos têm efeitos ruins, perversos, maléficos, e têm efeitos teoricamente bons, ótimos, aceitáveis. A questão vai ser a prevalência de um e de outro. Quer dizer, vamos imaginar o seguinte, nós tendemos a ser contrários à discriminação. Abaixo as discriminações, etc. Professor, como é que o judiciário exorbitou se foi demonstrado que houve claro desvio de finalidade no ato de nomeação de Lula? O ato da administração não tem que seguir princípios? Não entendi onde o judiciário exorbitou. O senhor pode explicar, Andrews? É bem interessante essa questão, Andrews. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, identificado o desvio de finalidade, o judiciário pode, sem dúvida nenhuma, atuar. A grande questão é de que esse desvio vem revelado por uma prova ilícita, que foi a revelação pelo juiz Moro de uma situação que não lhe cabia revelar naquele momento, e com o propósito de interferir nesse processo de nomeação. Então, nós não podemos incentivar uma relação aí de ponderação se eu devo incentivar ou não a prova ilícita. Eu estou convencido de que é um desvio de finalidade. Estou absolutamente convencido de que é um desvio de finalidade. Mas a exorbitância do Poder Judiciário é desprezar a ilicitude da prova para tomar uma medida de emergência. Você está proibido desse tipo de situação. Eu até encaminharia, ou diria, olha, uma improbidade administrativa de quem nomeou, mas, de início, eu acho perigoso aproveitarem-se provas ilícitas, Aliás, essa questão, e aí o juiz Sérgio Moro acabou experimentando do próprio veneno, quando se diz que ele é suspeito a partir de um elenco de provas ilícitas, né? Então, para mim, a questão, Andrews, é muito bem colocada o seu posicionamento, é uma questão da origem da prova, desse aspecto, porque é preciso
os americanos chamam de fruits of poisoned tree, ou seja, os frutos da árvore proibida, não é? Quer dizer, são envenenados, né? Os frutos da árvore envenenada, melhor até, são envenenados, né? Se a árvore está envenenada, os frutos são envenenados. Então, se a prova, se o disclosure, a revelação das causas da nomeação foi uma interceptação telefônica que jamais poderia ter sido vazada naquela situação, nós não podemos, a rigor, aproveitá-la, né? Nós teríamos que esperar um determinado momento. Porque, vejam bem, a forma em direito ela tem um caráter finalístico. Ela tem um caráter finalístico, quer dizer, eu preciso ser competente para praticar um ato. Para praticar atos da vida privada, eu preciso ser gente só. Eu sou gente, eu pratico, eu vou ao cinema, eu me caso, eu me divorcio, eu faço uma compra ou não faço. Mas para ser agente, é preciso que eu tenha competência. Não é? A capacidade se presume e a competência se demonstra. E a forma é necessária. O agente está mais preso do que agente, porque a gente só atua para nós mesmos. Já o agente atua sobre nós. Quer dizer, então, a diferença entre ser gente e ser agente é fundamental dentro desse discurso, mas a colocação de Andrews é bem interessante. Como é que se pode explicar a questão do desvio de finalidade? Tivesse a prova sido lícita, eu não teria dúvida de que o desvio de finalidade estaria ocorrido. A minha questão é da ilicitude da prova, quer dizer, os meios aqui não justificam os fins, né? Quer dizer, ou melhor, os fins não justificam os meios, ou seja, os fins de evitarem a coisa não fazem do juiz um sancionador. É preferível que você não se valha de prova ilícita do que se ter um ministro nomeado que iria exercer um papel ou que se apurasse num dado momento. Aquela revelação chegaria em algum instante, mas havia efetivamente uma tendência, um entusiasmo, vamos dizer, algo justiceiro do juiz Moro, né? Um entusiasmo. Eu ressalvo toda a boa-fé, toda a possibilidade, mas com isso ele perdeu um certo grau de serenidade, né? Ele perdeu um certo grau de serenidade. Então, o que eu quero voltar à temática não se pode cometer um crime cometendo outro. Reinaldo está colocando, digo, não se combate um crime cometendo um outro. E Luciano concorda com isso. É verdade, quer dizer, dois ilícitos não transformam uma licitude, né? Quer dizer, um ilícito A mais o ilícito B jamais vão ter um resultado de ilícito C. Nunca poderão ter, na verdade, um resultado de ilicitude, né? Então, a questão da ponderação e dos interesses públicos. E o que são? Primeiro, vamos tentar mostrar o que são decisões trágicas na administração. Celso, você quer falar de tragédias? Eu quero. Eu vou falar um pouco de tragédias para vocês. Tem um filósofo, Amartya Sen, que ele diz o seguinte: 3 garotos, ele conta uma história, apresentam-se em uma escola e disputam a propriedade de uma gaita, um realejozinho. E um aluno, e aí o diretor ouve e diz: por que vocês querem ser os donos? Cada um quer ser o dono dessa gaita. E o primeiro diz assim: porque fui eu quem encontrou essa gaita. Ela estava aí jogada, perdida, eu a encontrei, é natural que eu fique com ela.
E ele aí se dirigiu ao segundo. E por que você quer ser o dono da gaita? Disse, porque só eu sei tocar. Não adianta você dar o meu colega que encontrou, se ele não vai fazer proveito dela, porque ele não sabe tocar a gaita e eu posso tocar. E todos estavam de acordo. E o terceiro, o que disse? Eu quero ser o dono, porque eu sou o único dos três que não pode comprar uma gaita. Como resolver esse desafio trágico? Como tomar uma decisão que é trágica e que vai desfavorecer a qualquer das pessoas? A opinião de vocês é importante, mas não leva a qualquer conclusão. Quer dizer, decisões... A guarda compartilhada da gaita está ótimo, Davi. Liberdade é igual a acesso de oportunidade, Reinaldo. O acesso à oportunidade, sim, e uma guarda compartilhada da gaita, não é? Hoje o Superior Tribunal de Justiça já está falando em guarda compartilhada de animais, cada vez mais de animais de estimação, né? De que, na verdade, já há uma decisão concreta permitindo a guarda compartilhada de um cão, de um cachorro, né? De um casal discutiu, fechou o acordo sobre tudo, só não chegou à conclusão de quem ficava com o cachorro, né? Então, o que importa é aí que nós temos decisões trágicas. O que é uma decisão trágica? É uma decisão onde eu vou deixar de lado uma possibilidade para abraçar uma outra, quando a outra é excludente da primeira. Ou seja, quando, na verdade, eu vá fazer ou uma situação conciliatória, aproveitando a brincadeira posta por Davi, de compartilhamento. De qualquer modo, o compartilhamento não resolveria aquele que não sabe tocar e nem que não tem dinheiro para comprar, porque ele não faria nada com essa gaita, né? Quer dizer, então, qual é, na verdade, a decisão? Pois bem, esse exemplo simplório, bem terra a terra, de Amartya Sen, serve para a administração pública a cada instante. Quando eu fui diretor da Faculdade de Direito, eu tinha uma verba e eu tinha que escolher entre fazer um memorial ou comprar livros. E eu resolvi fazer o memorial. Da minha cabeça, não. Eu ouvi alguns pareceres e qual foi a conclusão que você chegou? Olha, o memorial, Stephanie, pode se perder, porque os documentos são muito antigos. São documentos de mais de 100 anos que já estão amarelados, se não sofrerem um tratamento, nunca mais nós vamos ter esse documento. E eu aí, usando essa questão do perecimento, eu disse, a preferência será a do memorial, mas que era uma decisão trágica, era. Que era uma decisão trágica, evidentemente que era. Na verdade, nós tínhamos que tomar. Agora, há decisões insustentáveis. Há decisões que são insustentáveis. Você não está diante de nenhuma decisão trágica. Por exemplo, construir ou não construir um estádio é uma decisão insustentável quando você tem crianças abandonadas na rua. A Constituição, no artigo 227, esse eu sei de memória, não peço a vocês que saibam, ela, na verdade, diz que a criança terá prioridade absoluta do Estado. O que significa que, enquanto eu tiver crianças na rua, eu não posso fazer estádios. É simples. Estocolmo disse assim, eu não posso fazer Olimpíadas de Inverno porque eu tenho déficit de habitação. Eu tenho déficit de habitação. E as minhas normas não permitem que eu gaste com Olimpíadas de Inverno, porque eu tenho ainda déficit de habitação. Então, o que é uma decisão sustentável, quer dizer, o que vai garantir a impessoalidade na administração pública
é uma decisão baseada em critérios e em critérios sustentáveis. É uma decisão baseada em critérios e em critérios sustentáveis. Às vezes, se você sabe manejar, ela fica... O administrador, se soubesse manejar isso, tiraria um peso e uma carga dele muito forte. Vou contar um episódio pitoresco para vocês. Eu também, ainda na direção da escola, consegui 18, exatamente, aparelhos de ar-condicionado mais modernos, aqueles splits, né, que eram aparelhos mais modernos. Bom, mal chegou a notícia de que os caixotes acabavam de chegar, na minha sala, o meu gabinete foi invadido por professores, literalmente, ou simbolicamente, né? E cada um dizia, professor, eu queria que o senhor desse prioridade à minha sala, porque eu sou mais antigo daqui, blá, blá, blá. Eu queria que o senhor desse prioridade à minha sala. Eu digo, olha, gente, eu vou primeiro fazer uma reunião da congregação e propor um critério. Depois desse critério, aí vai ser mais fácil. E aí, o que eu chamei? Chamei uma equipe técnica e acharam que o melhor critério era medir a temperatura. E aqueles que tivessem uma temperatura mais alta, então saiu alguém com um termômetrozinho medido em horários diferentes e tiveram a curva de temperatura durante os horários das aulas. Então, quem apresentou um pico maior na curva de temperatura passou a ter preferência. E aí acabou-se, o gabinete ficou esvaziado. Porque eu digo, olha, vamos ver a medição da sua curva de temperatura. Se você tem uma curva mais alta, você é o primeiro. Se você tem a segunda curva mais alta, você é o segundo. Porque quanto maior mais alta a temperatura, mais fácil, mais razoável é que você, na verdade, privilegie. São pessoas que estão suportando um incômodo maior. Então, o critério de ponderação exige uma sustentabilidade dessa ponderação. Nem sempre você vai acertar no seu prognóstico, né? Toda norma tem um diagnóstico, que é uma situação de identificar qual é a situação. Estamos em perigo de desabamento desse prédio. Esvazia-se o prédio ou dá para reformar enquanto ele está ali mesmo? Não é um perigo iminente, né? Então, o diagnóstico vai recomendar o prognóstico, né? Então, juridicamente, nós podemos falar em que o administrador deve diagnosticar e, em seguida, prognosticar, ou seja, ele deve diagnosticar e, em seguida, deve prognosticar, né? Então, vocês já viram, eu acho que estamos numa pequena amostra do quanto as questões de direito administrativo são complexas. Eu acho que se eu sair daqui dessa aula com a sensação de que vocês ficaram confusos, de que vocês ficaram a refletir, puxa, eu não tinha imaginado essa possibilidade, é isso que eu vou ficar feliz, muito mais do que vocês tenham aprendido o que é ato administrativo. Professor? Pois não, diga, Stephanie. Eu fiquei curiosa em relação à história da gaita. Como é que o senhor resolveria? Sabe que eu nunca pensei nessa solução. Eu resolveria medindo essa coisa pela utilidade social de alguém que sabe tocar a gaita, considerando-se que, na verdade, era impondo a ele o dever de apresentá-lo para a comunidade, etc. Olha, já que ela é propriedade da escola e foi perdida aqui, e você vai ensinar aos outros a tocarem gaita. Era uma escolha, mas não é uma escolha, eu estou pensando agora, porque eu sempre levantei o problema, Stephanie, mas nunca busquei a solução, porque o problema me empolgou mais do que a própria solução. Mas como você vem com essa pergunta, eu vou pensar seriamente nisso, né? Como
resolver esse tipo de situação, né? Há decisões trágicas que são que você tem uma base estatística para resolver mais fácil, e outras são extremamente complexas. Por exemplo, o perfil da biblioteca da faculdade. Quando eu assumi, eu digo, olha, eu conversei com a bibliotecária, que está hoje aposentada. Simone, como é que é isso aqui? Diz, professor, aqui a gente tem adotado a seguinte lógica: 70% de livros de pesquisa e 30% de manuais. Eu disse, sim, Simone, isso foi criado quando? Não, isso já tem mais de 10 anos que eu conheço. Eu digo, só que, na verdade, com a política de cotas, talvez você tivesse antes pessoas que não demandassem manuais, que não precisassem de manuais. Então, você estava, digamos, entre aspas, elitizando a oferta, não é? E aí eu fiz realmente uma pesquisa. Digo, vamos ver que livros estão sendo procurados, e, a partir daí, abrimos, inclusive, com o uso do Facebook, uma pesquisa para que cada um se manifestasse sobre... Fizemos um debate aberto e alteramos essa situação. Alteramos gradativamente. No ano de 60, caímos para 50 logo, né? E depois chegamos ao inverso, a 30 para livros de pesquisa, porque o que se disse? Que o pessoal que tinha acesso à pesquisa foram dados ponderados, né? Eu estava com um relatório em mãos para justificar aquela situação. Eu não disse, eu achei que eu devia mudar, porque, na verdade, a vontade em direito privado é excelência, em direito público é excrescência. Então, na verdade, eu tinha que ter elementos para colocar. Mas, Stephanie, se eu mudar de ideia, não se importe, não, é porque eu, na verdade, você me colocou muito bem colocada, em como é sinal de que isso também está lhe incomodando. Quer dizer, qual é a solução, né? Isso incomoda a todos nós. E nós temos hoje, por exemplo, gente, vocês vão imaginar que... Oi? Eu fiquei só com uma dúvida aí. É Luciano Santiago. Luciano. Quando o senhor falou sobre a questão dos livros de pesquisa e de manual, o que é que o senhor considera? Porque em direito administrativo temos alguns manuais que claramente são bem fracos, são aqueles manuais mais para a galera que estão indo aí para concurso, que fica só decorando a lei. E temos alguns livros como Di Pietro, como Celso Antônio Bandeira de Mello, Elivelton Meirelles. Esses livros, o senhor considera manual ou de pesquisa? Não. Di Pietro é um livro bom, quer dizer, dentro dos manuais, a gente pediu aí à comunidade dos professores que fizessem uma avaliação qualitativa. Ele continua dentro dessa possibilidade. Por exemplo, esse daqui do que eu tenho, The Cost of Rights, evidentemente, Why Liberty Depends on Taxes, porque a liberdade depende de tributos ou de pagamento. Esse é, evidentemente, um livro de pesquisa, não é? Claro que existe o que nós chamamos de uma zona cinzenta, não é? Claro que existe uma certa zona de dificuldade, não é? Nem sempre você tem uma métrica completamente regular, Luciano, mas isso é interessante a sua observação. Do modo concreto, para mim, Di Pietro continua a ser um livro meio manualizado. Como agora, qualitativamente, Di Pietro está acima, por exemplo, de um Eli Meirelles, está acima, inclusive, de um Celso Antônio Bandeira de Mello, está acima, por exemplo, ela concorre com Marçal Justem Filho, com alguns outros. Então, mesmo dentro dos manuais, há uma questão de qualificação, né? E aí é uma medida qualitativa. No primeiro instante, eu decidi sobre manual. Então, dentro dos manuais,
quais os professores da área consideravam os mais pertinentes segundo a linha programática, não é? Porque o grande problema de que a gente tem linhas programáticas, e eu digo o seguinte, num juízo de ponderação, eu vou contar a vocês uma história. Eu estou atento, gente, para respeitar o horário. Eu vou contar a vocês uma história. Claro que ela tem tudo para ser folclórica. Vocês, espero que nunca tenham ouvido falar essa palavra, mas conta-se que um ministro do Supremo Tribunal Federal foi fazer uma palestra e, como ele era da área de direito civil, uma pessoa levantou a mão e disse: professor, eu queria que o senhor me explicasse o que é compáscuo. Ele olhou, eu não sabia também o que era, não, só soube depois da piada, depois da coisa. E ele disse: olha, eu vou me esquivar de responder porque, eventualmente, pode existir algum caso sob meu julgamento relativo a compáscuo, então eu não quero antecipar o meu ponto de vista. Vocês sabem o que é compáscuo? Não precisam saber, não. Compáscuo é a situação que o Código Civil, sei lá por que diabo, com que preocupação, diz como se regula o pasto usado por animais de proprietários diferentes, ou seja, há uma relação de condomínio no pasto, ou seja, qual é a importância dessa questão de você saber o que é compáscuo? Se você ler o código, você vai ver dizer, olha, que os animais que pastam numa mesma área adquirem o direito de pastarem nessa mesma área. Isso, quer dizer, a ideia de seguir um código, de se ter, por exemplo, um direito civil com 8 disciplinas obrigatórias, né? Porque o Código Civil é grandão, né? De um direito administrativo com 2, porque você não tem nenhum código administrativo, é uma vertente absolutamente equivocada. É uma vertente absolutamente equivocada. Nós não podemos aprender, vou tomar um pouquinho de água, eu sempre tenho inveja, quando a pessoa toma água, eu dou sede também. E eu já sou prevenido, tenho aqui a minha garrafinha térmica com água e café. Na aula virtual não permite eu compartilhar com vocês, mas... Em compensação, eu estou falando mais do que vocês. É um critério de eu ter a água, né? Então, qual é o critério que se usa, por exemplo? É um critério meio buarquiano. Por que buarquiano? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri, um sorriso pontual, e quem dera, me beija com a boca de hortelã. É um pouco a faculdade de Direito. Vamos ser realistas. Quer dizer, é a rotina, não é? É a rotina. Ou mesmo, Chico, eu bem que mostrei a ela que o tempo passou na janela e Carolina não viu. Eu bem que mostrei sorrindo e o tempo passou, que lindo, mas Carolina não viu. Então, só acho ruim que ele usa um nome tão bonito como Carolina para levar a essa situação. Mas é muito melhor aprender com Raul Seixas, que foi aluno da casa. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião assim formada sobre tudo. É meu jurista preferido, viu, gente? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela opinião assim formada sobre tudo. Isso é muito importante em direito. Vejam bem, direito penal e direito administrativo também, né? Todas as coisas. Imagina o seguinte, em direito penal você aprende até hoje o que é crime contra o respeito aos mortos. Meu professor ensinou isso.
dos crimes especiais. Aí pegava lá o código do crime contra os respeitos aos mortos, violar a sepultura, não sei das quantas, etc. Mas eu não ouvi uma palavra sequer sobre os crimes financeiros. Nunca ouvi falar sobre dólar cabo. Nunca ouvi falar sobre lavagem de dinheiro, ou como chamam os portugueses, branqueamento de capitais. Eu nunca ouvi falar em mecanismos sofisticados de gestão fraudulenta de instituições financeiras. Eu nunca ouvi falar, será que é isso mesmo que nós queremos? Quer dizer, será que é isso que, na verdade, você sabe? É óbvio que, e hoje, vocês sabem o que está acontecendo, criou-se uma gama de advogados penalistas. No meu tempo, o grande advogado penalista era o homem do júri, hoje não. É o chamado baixo clero. O advogado penalista é o que trata da criminalidade econômica, né, dos chamados crimes econômicos, que sequer estão no programa de direito penal. Mas os advogados mais destacados na área de direito penal estão na criminalidade econômica. Como, por exemplo, em direito administrativo, a gente vai falar sobre parcerias públicas e privadas, como é que se fazem grandes investimentos a partir dessa situação ou dessa colocação. Então, aprender a aprender. É uma proposta ousada e até um pouco agressiva, como se vocês... Mas a minha ideia é de que vocês comecem desconfiando de tudo que lhes dizem, né? Comecem desconfiando. Comecem a entender que motivos não faltam para tudo, para essa aula, etc. Mas que a ponderação é o seguinte: será que vale a pena assistir a aula de Celso? Ou é melhor eu ler um livro qualquer que já está? Se ele vai repetir o que está no livro, eu leio direto no livro, porque eu fixo melhor do que o que está, né? Então, será que, na verdade, por exemplo, é uma coisa de que eu vejo incrível como eu sou meio rebelde. Graças a Deus eu não perdi a minha rebeldia, né? Eu não perdi a minha rebeldia. Eu me formei numa época em que a maioria de vocês não era nem nascido, em 1976, né? E até hoje continuo inquieto, continuo bastante rebelde, continuo bastante contestador, porque eu não consigo aceitar certas verdades que me são jogadas dentro de determinado contexto, né? E, às vezes, eu fui beneficiado por algumas perguntas rebeldes. E, uma vez, o meu professor de Direito Administrativo me expulsou da sala. Antigamente, o regime era bravo, viu, gente? Eu fui perguntar a ele o que queria dizer menor preço. E ele diz: você não tem sequer condições de estar nesse curso. Um aluno que não sabe o que é menor preço numa licitação não tem condições de frequentar esse curso. Meu filho, de que colégio você veio? E aí começou e tal. E eu tentei responder alguma coisa. Não quero lhe ouvir, não. Por favor, se retire da minha sala. Pronto, assim mesmo. Aí eu resolvi pesquisar e fui ver, e talvez essa coisa tenha me desafiado, e fui ver, por exemplo, olha, aqui o menor preço é um conceito bastante relativo. Uma lâmpada que dura 1000 horas não pode ter o mesmo preço que uma que dura 5.000 horas. É um equipamento que tem assistência técnica muito cara, isso deve ser incluído no preço dele. Quando a reposição de peças é feita dessa coisa, mas que, ao contrário, também comprar bens de longa duração não vale a pena, porque eles se desatualizam com facilidade. Há bens que é melhor comprar em curta duração, por exemplo, na área da informática, onde os programas são alterados com frequência. E aí, olha como a vida é trágica.
eu fui achando que o professor, na verdade, podia. Ainda bem que eu falei fora da sala de aula. Quando acabou a aula, professor, me desculpe, mas eu andei pesquisando, não era uma questão tão assim. É de que a questão do menor preço, que o senhor diz como se fosse um critério meramente numérico, abrange inúmeras variáveis, como tecnologia, duração, necessidade, e já naquela época se dizia, o barato às vezes sai caro, né? E também tem um aspecto que eu gostaria de ponderar, de que o menor preço ele aí estava sozinho, estava mais tranquilo. O menor preço, professor, a rigor, é uma excrescência na administração, porque como critério motivador, e aí olha o exemplo que eu usei, ninguém escolhe as coisas pelo preço, a não ser que não dê valor a ela. Né? Então, se você vai dar um terceiro e você é um pouquinho egoísta, você diz, eu quero um presente baratinho. Mas, normalmente, vamos ser realistas, e aí provocando as mulheres. Alguma mulher já chegou numa loja e disse assim, eu quero ver a bolsa mais barata que você tem aí. Ela pode até usar o preço como freio. Não, essa está muito cara. Peraí, isso está um absurdo. Eu vou até em outra loja, mas eu vou buscar alguma loja que não me cobre tanto por essa grife. Mas ela não chega. Algum homem, por acaso, pergunta qual é a gravata mais barata que tem na loja? Não. Não pergunta qual é a gravata mais barata que tem na loja. Alguém faz uma cirurgia perguntando qual é o cirurgião que cobra menos? Não, não faz. Quer dizer, então, o preço não é, na verdade, um motivador na nossa vida, na nossa existência. Ele é um freio. Ele é um freio. Quer dizer, você chega numa concessionária e escolhe um carro e diz, não, isso está muito caro. Está muito caro, né? Eu quero um carro mais em conta, um carro mais módico. Mas você não diz assim, eu quero o carro mais barato. Ou no supermercado, eu estou falando do macro para o micro, qual é o arroz mais barato que você tem aí? Não, você olha um arroz, qual é essa coisa, e depois baliza pelo preço, estabelece como teto, e não como piso. E não como razão fundamental da escolha. Então, eu estou tentando trazer para você, Luciano, por exemplo, a ideia de que, às vezes, os conceitos óbvios não são aqueles que nós precisamos mais desconfiar. Nós precisamos desconfiar das obviedades, daquilo que os meus professores diziam, sic voluerunt priores, assim quiseram os antepassados. Acabou. Eu não tenho explicação para isso, não, mas os antepassados queriam que fosse assim. Né? Então, na verdade, o freio atual para comprar o carro é a gasolina. Com certeza, Luciano. A gasolina subiu agora mais 4%, né? Nesse ano já tem um acumulado de 51%, né? Então, na verdade, é um produto que se dizia de demanda inelástica, porque todo mundo precisa de gasolina em qualquer tempo, mas ela é bem elástica. As pessoas vão passar a andar de bicicleta, se no ritmo em que você vai chegar, as pessoas vão buscar outros meios e algumas pessoas estão deixando de trabalhar em Uber, etc., porque já não compensa o preço do combustível, etc., etc. Mas vejam, isso é um freio. Isso é um freio. Na verdade, em situações absolutamente idênticas, o que é difícil, as chamadas, nós em direito chamamos de bens fungíveis, plenamente fungíveis, e os economistas chamam commodities. Então, nas commodities, você diz, o quilo do ferro custa tanto, a tonelada do aço custa tanto, a saca de farinha custa tanto, porque se presume que são iguais. Então, dentro dessa igualdade, medida a questão da igualdade, você vai fazer. Mas você andaria na ponte Salvador-Itaparica se ela fosse escolhida pelo menor preço? Por quem apresentou o menor preço?
Já imaginou se eu dissesse que a ponte foi construída por quem oferecia o menor preço ou o advogado mais barato? Quem é o advogado que cobra menos por essa questão? Eu posso até dizer, eu não posso pagar esse advogado, não. Espera aí, tem outros bons que não vão. Mas isso é um mecanismo de frenagem. Vocês sabem qual foi o resultado dessa história? O meu professor virou e disse assim, olha, você está fazendo muitos questionamentos impertinentes e para eu não me aborrecer com você, eu vou lhe propor o seguinte, não venha às minhas aulas e eu vou lhe aprovar. Eu lhe garanto que eu vou lhe aprovar. Eu disse, é isso mesmo, professor? Para eu não vir mais às aulas, mesmo que eu fique quieto? Não, não quero nem ver sua presença. O senhor não venha mais às minhas aulas. E eu estou lhe garantindo que eu vou lhe aprovar. Aí eu olhei e digo, rapaz, pode ser um bom negócio, porque eu não vou aprender. E terminei não indo mesmo às aulas dele, e ele cumpriu o que prometeu, né? Ele cumpriu o que prometeu, né? Eram situações... Já imaginou, gente, como eram difíceis os tempos, né? Como eram difíceis aqueles tempos? Hoje a gente denunciaria, com toda razão, esse professor, né? Luciano está dizendo a melhor técnica, claro, né? Só que sabe o que acontece? O administrador público quer sempre eleger o menor preço porque ele está livre de qualquer responsabilidade. Então, quando ele vai dizer que, na verdade, vai optar pela melhor técnica, ou por técnica e preço, combinados, sempre alguém diz, olha, tem alguma dúvida. Então, não há fraude nas licitações, a licitação não é uma fraude. A licitação não é uma fraude. Isso eu poderia, nos tempos antes da pandemia, eu fiz uma gincana, que era mais ou menos o seguinte, eu dei o preço para as equipes, para verem quem conseguia o preço mais barato para determinados medicamentos. E não disse a eles como eu tinha escolhido os medicamentos. Eu digo, vocês ligam para as farmácias e me dão o preço, e a outra equipe confere com a outra. Bom, os preços eram de um edital do Hospital das Clínicas, do Hospital Professor Edgar Santos. E nós conseguimos, na média, 68% do preço obtido pelo vencedor em licitação pelo menor preço. Por quê? Porque a administração tem os seus problemas, nem sempre paga em dia, exige uma série de documentações. Se eu chego na farmácia e digo eu quero comprar por esse tipo de situação, não faz. Então, eu agradeço muito a esse professor que, com as provocações dele, me fez me interessar pelas questões que estavam submersas nas limitações naturais que ele possuía, né, e protegidas por uma arrogância compatível, né? Quando vocês veem uma pessoa arrogante, ela está normalmente se protegendo da própria ignorância. Não me venham com perguntas, né? Não me venham com perguntas, né? E daí por diante. Eu queria concluir essa aula, que já passamos um pouquinho do tempo, fazendo uma recomendação a vocês, para que a gente pudesse discutir. É muito importante que vocês façam... eu vou colocar aqui... por que eu estou recomendando isso? Isso é um filme, tá? Isso é um filme chamado Saneamento Básico. Ele está acessível, inclusive pelo Globoplay, gratuitamente, mesmo para quem não é assinante, tá? Isso é porque eles resolveram fazer uma homenagem ao Paulo José, um ator que faleceu ontem, né? Então, é um filme bem engraçado, ele é tido como uma comédia, portanto, eu acho que vocês vão gostar, e ele traz uma mensagem na área de direito administrativo
muito importante, que é a questão do orçamento, de como, na verdade, administrarem-se as prioridades. E aí entra nessa questão do aprofundamento do nosso tema de decisões trágicas na administração. Eu vou colocar no AVA também para vocês, e provavelmente quem não ingressou ainda no WhatsApp, por favor, ingressem, porque vocês podem tirar dúvidas. A gente tem uma equipe, um suporte, por exemplo, o Rafael me dá suporte técnico, digamos, nessa área, né? Vamos estar com a monitora, eu fiquei de fazer uma reunião, a Elizabeth fez uma seleção e vai nos ajudar na pesquisa de material, mas eu já vou colocando um capítulo sobre conceitos indeterminados na administração pública, qual é o significado disso, para que a gente possa diferenciá-lo da discricionariedade. Se vocês puderem compartilhar o filme Saneamento Básico, eu passei exatamente... O aplicativo Globoplay pode ser baixado gratuitamente, se eu não estou enganado. Mas o acesso ao filme, esse é absolutamente gratuito, né? Então, está liberado para qualquer pessoa, por isso que eu estou passando, pela pertinência do tema que diz respeito a edições trágicas. O filme é um filme bastante leve, né? Com o ator, inclusive, Paulo José e outros de nomeados, é uma produção da Globo, mas é bem interessante, porque narra a história de uma comunidade que queria fazer um esgoto. Não vou dar spoiler, tá vendo como já sei falar as coisas todas? E estou antenado, viu, Stephanie? Estou ligado. Então, eu não vou dar muito spoiler para vocês, mas eu sei que é impossível que todos vejam, mas se tiverem um tempinho, a gente discutiria esse filme na próxima aula, viu, gente? Eu agradeço demais a atenção de vocês, a paciência comigo, a cortesia de terem vindo, e espero que possamos fazer uma caminhada bastante leve, Jaque, nessa trajetória do curso. Eu vou fazer igual aquele pessoal que faz o anúncio nos voos. Espero que a nossa viagem seja o mais agradável possível, né? Seja o mais agradável possível. Muito obrigado a vocês. Eu vou me despedindo aqui. Até a próxima sexta-feira. Professor, só antes de encerrar, eu teria só duas questões. Uma seria a chave da disciplina no Moodle, se já existe a disciplina no Moodle, e dois seria o modo de avaliação. Como é que vão ocorrer as avaliações na matéria? As avaliações serão duas, com textos, na verdade, interpretativos, para que vocês possam produzir um trabalho de interpretação e de síntese de determinados textos. Não haverá aquela prova com horário marcado, porque eu entendo que, na verdade, esse modelo já está ultrapassado, né? Então, é mais ou menos o seguinte, essa pergunta me dá a oportunidade de dizer o quê? Até hoje a gente vive com a cultura da aspa pesca ou cola em alguns estados, né? Então, eu acho que a colação de grau devia ser assim: seja lhe dada a oportunidade agora de pescar, o que você foi sempre proibido. Porque eu só produzo trabalhos pesquisando, olhando, lendo, conferindo, analisando. Então, como é que eu vou querer que vocês façam as coisas sem ler, sem pesquisar, sem analisar? Toda pergunta que não comporta consulta é medíocre. Isso é uma afirmação que eu estou tentando fazer. Mas se uma pergunta comporta uma resposta pronta, imediata, uma solução única, sem consulta, memorizada, ela é uma pergunta medíocre. Eu me lembro, por exemplo, meu professor de Direito Constitucional perguntou com quantos anos alguém podia ser presidente da República. Pô,
um pouco de desrespeito à inteligência nossa, né? Abre o diabo da Constituição e vê lá que o cara tem que ter 35 anos, né? Mas, e daí? Quer dizer, então, eu só acredito em trabalho de pesquisa. E não imaginem que ele é mais fácil, ao contrário, ele é mais complexo, embora ele não tenha um destino único. O importante é a trilha, e não o destino. O importante é o raciocínio que você desenvolve, até porque na vida nós não temos respostas prontas. Isaac Newton não teve, quando falava da maçã, eu adoro a história das 3 maçãs, né? A maçã de Adão e Eva, né? O fruto proibido, eu prefiro chamar o furto proibido, só troca uma letra, né? De fruto para furto, né? E depois da maçã de Adão e Eva veio a maçã de quem? De Isaac Newton, né? A maçã de Isaac Newton, que cai a cabeça sobre a cabeça dele, ele aí começa a trabalhar sobre a gravidade. E a última das maçãs é de Steve Jobs, né? Que criou a Apple, né? A maçã de Steve Jobs. Então, o mundo, na verdade, evolui, né? Então, a física newtoniana foi, de algum modo, superada pela física einsteiniana, e a física einsteiniana foi superada pela física quântica. Gente, eu deixei de dar uma informação relevante e vocês têm de que essas aulas estão sendo gravadas, não por outro tipo de coisa, mas para que hoje mesmo já estarão disponíveis no AVA, tá? Para que isso não dispensa ou não vale a pena deixar de vir para ver gravado, até porque a dinâmica é outra coisa, mas por segurança para vocês, essas aulas estão sendo gravadas, né? Isso era um aviso que, aliás, eu deveria ter dado antes e me penitencio por não tê-lo feito nesse instante. Como há um direito de Professor, Oi? mas quando a gente acessa aqui a reunião, o próprio aplicativo avisa que está sendo gravado. Já avisa? Avisa. Eu fico mais tranquilo se já diz que está sendo gravado, porque me preocupo muito com a privacidade, a intimidade de qualquer pessoa e a gravação, isso já me deixou mais tranquilo, sabendo de que vocês sabem, né, de que está gravado. É só em benefício dessa dinâmica mesmo e para facilitar a vida dos que eventualmente querem ver ou rever alguma aula. Gente, ainda no que ocorrer, alguém tem alguma questão para ser levantada? Oi? Bom dia. Eu queria saber, o e-mail do senhor é aquele que consta lá no AVA? No AVA, sim. Tá? Certo, obrigada. Tá certo? E agora eu prefiro que vocês mandem mensagem pelo WhatsApp. Eu deixei um celular específico. Claro que eu lerei se vier no e-mail, mas eu deixei um celular específico, inclusive para não colocar no bloco das minhas ligações gerais, dos meus WhatsApps gerais, específico para esse curso. Então, eu vou ver pelo menos a cada 48 horas, né? Aí eu me dedico para ler o que vocês perguntaram, vocês vão ter respostas, então é uma forma, e também ele pode funcionar como um grupo permanente. Há pessoas que já deixaram o curso e continuam a participar de grupos e a fazer perguntas, e funciona como uma consultoria permanente, né? Quer dizer, então, como um debate permanente para alguém que queira ter essas ideias. Então, é um WhatsApp com um número específico, né? Ele, na verdade, funciona apenas, e por uma questão de logística, para mensagens de texto, né? Ou eventualmente gravadas, né? Não está disponível para conversação, mas se alguém tiver uma necessidade muito específica, pode pedir por lá que eu passo para vocês o meu telefone pessoal de atendimento, tá certo?
Ok, gente, uma boa sexta-feira para vocês, um bom final de semana e que Deus esteja conosco. Tchau, professor. Bom final de semana. Idem, Amém. muito obrigado. Um abraço, Tchau, tchau. professor. Obrigado, um Obrigado, abraço a prof. todos Um vocês. grande abraço. Um abraço grande, gente. Menina,